Qual é a diferença entre os outros e aqueles? Então, os outros, o que acontece com os outros? Os outros foi completamente inspirado no Lost, né? Na época estava dando o seriado, né? É o seu lado de gostar de ficção. Claro, eu tava assistindo Lost, na época era bom, né? Porque eu não tinha terminado ainda, eu tava ali na terceira, quarta temporada. Aí eu, cara, vamos fazer os outros da Bíblia. A galera vai, Lost, não sei o que e tal. E, funcionou um monte, né? E aí depois funcionou o livro, só que hoje o pessoal perdeu o link pro Lost, né? Claro, ainda bem. E aí, mas então os outros, ele trabalha justamente esses outros povos que aparecem na Bíblia, que não é Israel. Porque eventualmente eles dão de cara lá com o egípcio, dão de cara com o assírio, dão de cara com o babilônico, com o romano. Essas figuras aparecem. Só que, claro, né, como toda narrativa, ela não vai detalhar quem é esse outro que apareceu. Né? Ele parte do pressuposto que o leitor dele está sabendo quem é, né? E aí ele entende esses detalhes todos. Só que nós perdemos, né, esse pressuposto, né, esse leitor ideal ali, nós não somos mais. Então eu pensei, vamos focar nesses outros povos que aparecem ao redor. Então no livro ali eu vou seguir uma ordem mais ou menos cronológica de encontros. Né? Então eu começo com os egípcios, aliás, eu começo com os mesopotâmicos, de onde Abraão saiu. Aí eu vou para os egípcios, né? História do Êxodo. Aí eu vou para os cananeus. Eles chegam em Canaã, então eu encontro os cananeus. Aí eu faço um trabalho dos grandes impérios ali junto. Né? Aí nós temos os persas, do período interbíblico. Vai para os gregos, que nós temos um buraco, porque não temos lá os macabeus, a história dos apócrifos, né? Então a gente cai no Novo Testamento com uma narrativa e um tipo de texto completamente diferente do Antigo, e não sabe disso por causa dos gregos. Né? Então foram os gregos que fizeram isso. Aí você tem os gregos, eu achei importante colocar, embora não apareçam diretamente na Bíblia protestante, né? Só aquela mençãozinha rápida aos gregos lá na visita a Jesus. Né? E aí nós temos os romanos, né, no final. Então eu trabalho esses povos e o que acontece quando eles se encontram com Israel. Quais são as relações de oposição, tanto teológica como culturais, né, e outras, mas quais são, e é aquilo que me interessa, os encontros, quais são as concordâncias. E isso que me deixa meio um pouco perturbado e também fascinado. Eu não tento dar respostas a tudo, né, mas eu acho impressionante quando você encontra uma narrativa lá do Novo Testamento, que vem uns magos do Oriente, seguindo as estrelas para encontrar o Rei Jesus, o Messias nascendo. E se você pensar que dentro da religião persa, zoroastrista, os magos são os sacerdotes de um culto que não tem templo, que não tem sacrifício, a não ser um ritual do fogo e tal, e eles se chamam magos, e eles cultivam todas essas coisas ligadas às estrelas e tudo mais, e eles têm uma crença muito forte de um salvador que nasceria de uma virgem. Então, o salvador escatológico do final dos tempos, que traria o reino de Ahura Mazda, digo, é muita coisa tilintando parecida para eu ignorar, né? Então eu vou um pouco muito pelo caminho ali do Mircea Eliade, da noção dos arquétipos, né? Eu trabalho mais nessa linha aí. Então essa é a ideia dos outros, trabalhar quais são os pontos de divergência entre a fé bíblica revelada e também os pontos de convergência, onde eles concordam, né? Essas coisas que a gente percebe que na história maldosamente se fala que o cristianismo simplesmente copiou, né? E o que eu acho uma explicação muito preguiçosa, né? Uma explicação muito preguiçosa. Eles vieram e copiaram para dar certo, né? Isso aí é preguiça filosófica e tudo que é tipo. Então, esse novo livro tem mais a ver com os encontros. Não, isso? Pois é. Não, aí que tá. Então, o que acontece? Esse é os outros. Quer dizer, os outros, ele é um troço meio pingado, né? Você lê qualquer capítulo isolado, ele tá fechado. Aqueles não. Aqueles, o que eu faço? Eu faço o espelho dos outros, né? Então, o espelho dos outros, quem é? É o nosso. Quem é o nosso na Bíblia? É o Israel. Então, ali eu vou contar como Israel vai se constituindo ao longo da história, né? Ao longo do tempo, e como ele se torna o Israel que conhecemos no texto bíblico. Então, eu faço uma espécie de reconstrução genealógica do Israel, de como a Bíblia conta essa história, de como ela conta essa constituição de Israel. E aí eu vou levantar o quê? Uma questão das múltiplas identidades que aparecem no texto bíblico de Israel. Porque Israel, ele não é um dado a priori. É um exemplo. Abraão. Qual é o grande problema que a gente tem quando lê o Abraão e a gente vai imaginar o Abraão? A gente imagina o Abraão como? Eu venho de Porto Alegre, né? Agora eu estou morando em Florianópolis. Em Porto Alegre tem um bairro judeu, clássico, lá o Bonfim, né? Inclusive passa ali a Avenida Oswaldo Aranha, bem por acaso ali. Então é um bairro
um bairro judeu, em que você encontra os judeus ortodoxos, você encontra os judeus liberais, você tem os racídicos, você tem essa turma toda lá. E aí você vê aquele judeu com aquelas barbas enormes, com, né, o cabelo não tosado ali, com aquele chapéu, que é a clássica roupa do racídico do leste europeu. Né? E você vê esse cara com o comportamento que tem, com a vida que tem, com a língua que ele fala, o hebraico que ele fala, a devoção à Torá, isso tudo, e você resolve aplicar ele em Abraão, ou aplicar em Davi, ou aplicar em Esdras. Esdras talvez comece a querer se aproximar, mas está muito longe. Não tem nada a ver um com o outro. E eu pensei, pô, cara, tem uma questão de identidade aí. Porque eles são uma identidade em formação. Assim como a gente entende a Bíblia como uma Bíblia em formação, que lá no tempo de Jesus vai se firmar, né, e até a revelação como um progresso, o próprio povo de Israel também está em formação e em progresso. Então, se você botasse numa mesa para conversar o Abraão, o Moisés, o Davi e o Esdras, ia precisar um tradutor entre eles. Eles sequer iam falar a mesma língua. O Abraão, que língua ele falava? A gente não faz ideia. Os patriarcas, talvez nem sequer o povo que saiu do Êxodo, a gente não faz ideia de que língua eles falavam, como é que falavam e tal. Então, é esses detalhes que eu vou trabalhando. Então, eu vou trabalhando, né, cada período histórico, não pelos nomes tradicionais que a gente dá, por exemplo, patriarcas, mas pela principal característica identitária deles naquele momento. O que é a principal característica deles? Então, os patriarcas não são os patriarcas, eles são os migrantes. Eles não têm um lugar, eles não têm uma terra. Eles são um povo migrante, que anda com um Deus migrante, um Deus de clã, né, o Deus que caminha com eles, e assim vai indo. Quem é o povo do Êxodo? São os escravos. Né? Então, eles são escravos sendo libertos pelo Deus libertador, o Deus do Êxodo, o Deus que vem com poder e os leva e conduz com as asas de águia para fora do Egito e leva a terra prometida. Né? Quem são o pessoal que é conduzido por juízes? Eles são anarquistas. Então, eles vivem um período de completa anarquia, né? E por opção. Né? Aí eu estou puxando o Jacques Ellul aí para minha brasa aqui. Então, aí você tem depois os monarquistas, né? Aquela tentativa frustrada de Salomão, de Davi, que deu tudo errado. Aí racha, eles são separatistas. Então você tem muitos núcleos identitários diferentes em formação ao longo do texto bíblico. Quando emerge aquele judeu clássico? Lá depois os macabeus. Né? Ali que você vai ter o judeu lá do Novo Testamento, sabe? Aquela coisa que a gente encontra em Paulo e tal. Mas antes disso você não tem na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele não existe lá. Então eu tento fazer um levantamento dessa constituição histórica, de como é esse Israel do Antigo Testamento, como se configura, né, e como ele passa e como deixa de existir. Aí puxando questões culturais, questões teológicas, questões históricas, então um pouco de tudo eu vou fazendo em aqueles da Bíblia. Né? Então a busca do texto é realmente de um estranhamento para quem já está lendo, né, muitas histórias de Israel. Então eu busco esse estranhamento, fugir da linguagem comum, né, para trazer o que eu estou chamando de uma nova imaginação da história de Israel.